Um casamento tradicional na Coreia. A noiva é transportada em um palanquim. Esses ritos são muito diferentes dos nossos, mas mostram que o matrimônio é algo natural, universal, comum a todas as religiões e culturas. Este pato de madeira presente do noivo representa a fidelidade, pois os patos se unem para a vida inteira. As castanhas que a sogra lança para a noiva representam o desejo de ter muitos filhos. Do Oriente ao Ocidente, a grande maioria dos homens e mulheres continuam a casar-se desde os primórdios da humanidade. Por que o matrimônio conseguiu sobreviver a todos os tipos de crise? Não será porque está escrito na natureza humana? Como o amor? O matrimônio existia muito antes de o cristianismo chegar à África, onde as pessoas que se casam são muito valorizadas, porque se trata do matrimônio entre um homem e uma mulher. Na China, as pessoas também se casam. Casam-se para passar toda a vida juntos, ter filhos e formar uma família muito unida. Acho que todas as pessoas deveriam casar-se para construir uma família. As pessoas se casam em todos os lugares, mas algumas delas acreditam que o casamento é uma simples tradição, um produto cultural. Os carnavais são algumas dessas tradições que se mantêm até os nossos dias. Cada país e época tem as suas, mas, assim como os costumes e as modas, as tradições podem mudar e até mesmo desaparecer. Se o casamento fosse uma simples tradição, como o carnaval, também poderia mudar em sua essência ou até mesmo se extinguir. Para a Igreja, o matrimônio não é só uma tradição, é uma instituição. É algo que Deus gravou em nossos corações. Essa visão é muito diferente, porque se fosse só uma tradição, cada um poderia fazer o que quisesse. Mas sendo uma instituição, precisamos entender exatamente o que ela significa. E que tipo de instituição é essa? O que é o matrimônio? O matrimônio é a união entre um homem e uma mulher que constitui entre eles um consórcio para a vida inteira, que está ordenado por sua própria índole natural ao bem dos cônjuges e à educação e à criação dos filhos. Além disso, essa instituição foi elevada por Cristo à dignidade de sacramento entre batizados. O matrimônio não é produto da cultura humana, uma invenção dos seres humanos. Ele pertence à natureza humana e, portanto, remete ao Criador, que criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas diversificado em homem e mulher. Deste modo, o matrimônio é um prolongamento da própria pessoa, que sai dela mesma para procurar no outro, mulher ou homem, a própria reciprocidade e depois a doação plena. E que finalidade tem essa instituição natural que é o matrimônio? Os fins do matrimônio são dois: o bem dos cônjuges e a geração e a educação dos filhos. Trata-se de dois bens que estão situados em um plano de igualdade. Isso significa que o bem dos cônjuges não está acima do bem dos filhos, nem vice-versa. O bem dos cônjuges supõe a entrega, a doação absoluta e mútua. É a ajuda mútua entre marido e mulher. O cônjuge deixa de ser um eu individual para transformar-se em um nós. Mas não é a felicidade que leva as pessoas a se casarem? O que se deve buscar no matrimônio não é a felicidade própria, mas sim a do outro. Se uma pessoa se casa para ser feliz, provavelmente não será feliz. Por isso, sempre aconselho a mesma coisa aos noivos. Quem se busca, se perde. Quem se perde, se encontra. Procure perder-se, não buscar-se a si mesmo. Não procuro a minha felicidade, sei que ela chegará, porque se nos amamos, a felicidade chegará naturalmente. O que eu preciso buscar ao comprometer-me com alguém é fazer essa pessoa feliz todos os dias da minha vida. Se ao contrário o que você quer é que o outro viva em função sua, existe aí a raiz de um egoísmo, que provavelmente vai terminar destruindo a possibilidade de que você e o outro sejam felizes. A verdadeira felicidade conjugal não pode ser alcançada sem a unidade e a indissolubilidade. Essas são as duas propriedades essenciais do matrimônio.
A unidade significa exclusividade no amor. Significa que quando alguém se casa, já não está disponível para unir o seu corpo com ninguém mais. Dessa forma, as pessoas que decidem pelo matrimônio devem buscar uma lealdade e uma fidelidade que levem o casal a crescer em doação plena. Quando se afirma que no matrimônio forma-se um só, significa que as mãos se unem para constituir uma só. Essa é então a finalidade do matrimônio, a formação de uma unidade sem que nenhum dos dois se perca. Essa relação única, fiel e exclusiva inclui o dom da sexualidade. O relacionamento sexual dos cônjuges é muito importante. Na verdade, uma vez celebrado o sacramento do matrimônio, a primeira união carnal, que chamamos de consumação matrimonial, tem uma importância enorme, porque reforça a indissolubilidade absoluta desse matrimônio. Os esposos têm o direito e a obrigação de manter relações conjugais. Claro que não podem impor isso como uma obrigação unilateral. É necessária a concordância de ambos. E os atos próprios do matrimônio dão lugar à geração de novas vidas. Esse é um amor de doação. Altruísta, vai de um cônjuge ao outro e deles para os filhos. Esse é o amor conjugal e matrimonial, que está fundado na fidelidade. A fidelidade é uma palavra muito grande. Não implica somente fidelidade sexual. É claro que se não há fidelidade sexual, não há fidelidade. Mas ela é muito mais do que isso. É fidelidade nas pequenas coisas também. É fidelidade ao projeto que temos em comum, que nos propusemos a cumprir. Então existe uma comunhão entre as duas pessoas, coisa que outros casais não têm. Eles têm um projeto em comum. E formamos uma unidade porque queremos construir o mesmo projeto juntos. Esse projeto é tornar-nos felizes um ao outro, tornar-nos melhores seres humanos. Esse é o sentido da vida. Como manter essa unidade? Zelando pela fidelidade, aspirando a aumentar o amor pelo outro cônjuge, reservando a intimidade dos pensamentos, dos desejos e do corpo, só para ele. A outra propriedade do matrimônio é ser indissolúvel, ou seja, ele não pode ser rompido. Ele é para sempre. Algumas pessoas pensam que isso de amor para a vida toda é só para os católicos, como é o meu caso. Mas isso não é verdade. O amor é para todos os seres humanos. É uma característica natural e geral de todos. Agora os católicos têm mais facilidade para viver esse amor porque contam com um sacramento que os ajuda a fazer essa união funcionar. Ninguém deixa de estar casado por cruzar a fronteira do seu país ou por ficar um ano mais velho. O matrimônio é algo tão grande que supera os limites do espaço e do tempo. É um dom incondicional, irreversível. Isso não é um empréstimo. Quer dizer, não espero receber algo em troca. Também não implica um usufruto, um uso. Ou seja, eu cedo algo por um tempo ou em troca de que a outra parte me dê uma contraprestação. Não estamos falando de uma doação pura e simples. Eu me dou porque amo você e não espero nada em troca. E as pessoas que fogem do compromisso? Em casos extremos, poderíamos dar a elas esse conselho. Convencer as pessoas que querem um matrimônio dissolúvel a não se casar. As pessoas que já incorporaram essa mentalidade favorável ao divórcio, que está tão arraigada na sua própria vontade, pretendem se casar com a intenção de terminar o matrimônio se surgir algum problema. Algumas pessoas usam a palavra matrimônio para falar de coisas diferentes. Não podemos chamar de matrimônio a união estabelecida entre um homem e várias mulheres, entre um homem e outro homem, ou entre uma mulher e vários homens. Nem tudo é matrimônio. Não é essa a instituição que está gravada em nossas almas desde o início de nossa criação. E como explicar por que a união entre pessoas do mesmo sexo não é considerada matrimônio? Entre outras razões,
porque faltam a ela dois aspectos essenciais. Os aspectos fundamentais de todo matrimônio natural válido são a heterossexualidade e a complementariedade entre os cônjuges. Ou seja, o homem entrega tudo o que é conjugável à sua esposa e ela entrega tudo o que é conjugável a ele. Forma-se uma complementariedade absoluta entre ambos. Para quê? Para que a partir da liberdade eles possam dar-se e receber-se mutuamente. Assim, o casal pode chegar à reciprocidade, que é o que denominamos a complementariedade sexual, que convida depois em doação plena à procriação e à educação dos filhos. E se uma lei civil aprova o matrimônio como algo que ele não é? Devemos distinguir entre o que significa o matrimônio e o seu reconhecimento legal. O matrimônio é uma instituição anterior ao Estado e anterior às leis. Elas, no entanto, reconhecem a importância do matrimônio através da sua regulação e inscrição em uma série de registros. Mas é importante esclarecer que o reconhecimento não é o matrimônio. Já conhecemos a finalidade e as propriedades do matrimônio. Já escolhemos bem o nosso noivo ou noiva. O que falta para que nos casemos? O mais importante no consentimento é a entrega, ou seja, é um ato de vontade através do qual uma pessoa toma a vida em suas mãos e a entrega para sempre, de maneira irrevogável. Isso é uma coisa que as leis civis não contemplam, que alguém possa tomar uma decisão irrevogável sobre a sua vida. Tudo, seja um aluguel, uma compra, um testamento, um matrimônio, tudo é revogável. Para a igreja, não. Ela entende que a liberdade humana é tão grande que nos podemos comprometer para sempre. Se essa decisão é irrevogável, ela pode depender de emoções e sentimentos? O amor não está fundamentado em meros sentimentos, mas sim na inteligência e na vontade. Por isso, ele é algo que perdura no tempo, que não depende do estado anímico, do compromisso emocional que cada esposo tem a cada momento. Isto é, eu não posso acordar um dia e dizer, hoje eu não amo você. Hoje não estou indo com a sua cara e por isso estou revogando meu consentimento, estou revogando meu compromisso. Os sentimentos mudam. A vontade pode manter de maneira inquebrantável o que ela decidiu com plena liberdade. Uma decisão de liberdade é aquela que nos vincula a outra pessoa para sempre, de maneira indissolúvel e irrevogável. É como se alguém se jogasse de um avião. É para sempre. Essa é a loucura do matrimônio. Jogar-se do avião será seguro e razoável se eu sei que tenho a Deus, não só à minha espera no final, mas também junto a mim durante todo o caminho. Ao final, essa viagem terá valido a pena.